que é o feminismo? Ele envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres. Igualdade. Além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Por quê? Porque as mulheres estão sendo menosprezadas. Então, para ter uma igualdade, precisamos promover esses direitos das mulheres. Ok, peguem essa informação e guardem com vocês só um instantinho, beleza? Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é De Livro em Livro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill, nessa edição incrivelmente maravilhosa da Dark Side. Eu gostei muito da edição, tá muito maravilhosa. Mais uma vez, parabéns pelo capricho, vocês são incríveis. Mas vamos falar do conteúdo do livro? Ele é uma releitura dos contos originais da Pequena Sereia. As diferenças entre eles são significativas. Aqui a gente segue a Gaia, nossa suposta Ariel. Aqui ela também é considerada meio que superior às outras irmãs, por causa da aparência dela e a favorita do pai. Só que aqui a gente aprofunda muito mais essa relação entre ela e as irmãs dela. Essa relação de competitividade feminina que elas sempre são impostas, né? Colocadas umas contra as outras. A Gaia aqui tá comprometida a uma espécie de general que é tipo muitos anos mais velho do que ela e ela tem horror a ele. Mas ela não pode ir contra as ordens do pai dela, o Senhor dos Mares, que é a representação de todo machista, escroto, heterotop que você já imaginou, sabe? Pega tudo de ruim, coloca em alguém, é bem isso. E pra piorar, ele tem muito poder. Totalmente infeliz com essa situação, o sonho dela é sair do fundo do mar e conhecer a superfície e descobrir o que realmente aconteceu com a mãe dela, que supostamente foi sequestrada e assassinada por humanos enquanto estava visitando a superfície. Então, no dia do seu aniversário, onde ela atinge a idade aí em que as sereias podem pela primeira vez visitar a superfície e ver como é, ela sobe a superfície e presencia ali um naufrágio e acaba se apaixonando aí pelo suposto Eric. E aí segue aquela história de trocar o mundo do mar pelo mundo humano. Só que as coisas aí não vão exatamente como planejado, não é mesmo? Vamos lá então, pontos positivos e pontos negativos do livro. Primeiro, eu preciso realmente bater palma para a autora em relação ao fato de que, assim, eu sempre defendi muito a Ariel em relação a querer sair do fundo do mar e ir pro mundo humano, independente do Eric, sabe? Nas histórias da Disney. Porque todo mundo dizia, ela trocou o fundo do mar por causa do macho. Mas na real, ela sempre quis conhecer o mundo humano. Ela tinha uma caverna cheia de tesouros, né? E colecionava tudo do mundo humano e sabia das coisas humanas e caçava essas histórias do mundo humano. Então ela sempre quis. E realmente o Eric foi um motivo muito forte ali. Mas em meio a mil outras coisas que ela já queria. Então, sempre disse, gente, não é exatamente assim e tal. Porém, a autora aqui me abriu os olhos em relação a uma coisa. Ela me fez questionar o quão fácil foi para Ariel trocar a voz dela para ir atrás dele. Tipo, sem a nossa voz, o que a gente é? É só essa casca, só essa aparência? E o que dá a entender realmente na história é que você não precisa da sua voz para fazer um cara se apaixonar por você. Se você tem a aparência certa, você vai falar por quê. Isso tá muito errado. Por que a personalidade de alguém é secundária? Por que a personalidade da mulher é secundária? Pelo contrário, tem que ser primordial, não é mesmo? E a autora faz questionar isso e é incrível. E o livro mostra que o rosto, só a aparência dela, não é o suficiente. Fora que eu achei também muito interessante a forma como ela tratou da beleza aqui, sabe? Da crueldade do padrão de beleza. Principalmente ali nas sereias, o fato delas terem que costurar na própria carne as pérolas, sabe? É tipo assim, foi tão bem descrito que eu fiquei tipo assim... Enquanto eu lia, eu tava, tipo assim, desesperada, angustiada, sabe? Mas foi interessante porque o padrão de beleza é muito cruel com muitas mulheres. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem personagens aqui que são como se fossem a representação das feministas. A própria Úrsula e todo aquele séquito de sereias, né? Que são vistas como loucas e revoltadas e tudo mais. Só que eu não consegui enxergar ali o feminismo. A minha ideia do feminismo... Eu não quero entrar muito em detalhes pra não sair dando spoiler pra ninguém, mas a maior parte do que eu vi nesse grupo foi vingança, sede de sangue
e impiedade total. E eu entendi que é como se as mulheres estivessem, tipo, dando troco, só que a intenção, na real, não deveria ser dar o troco, né? Seria lutar pela igualdade. E realmente, se você vai tão baixo quanto o outro, vocês acabam se tornando iguais. Mas eu não acho que o feminismo queira ser igual nesse sentido, de ir tão baixo quanto o outro, tratar tão mal quanto fomos tratadas. A gente só quer a mesma liberdade, o mesmo direito, as mesmas oportunidades, o mesmo respeito. Então é uma igualdade no sentido positivo, não no sentido negativo. A gente não quer ser igualmente monstruoso, igualmente preconceituoso. E foi isso que me passou, principalmente dessas sereias aí que trabalhavam com a Úrsula e da própria Úrsula. Fora que todos os homens desse livro são lixo. Pra dizer todos, tem um que na real ele não faz nada de excepcional, ele só é uma pessoa decente. Só que perto de todos os outros homens do livro, ele é quase um enviado de Deus. Porque, meu Deus, os homens desse livro, sinceramente... Muita gente também reclamou da passividade da Gaia. Mas isso, na real, não me incomodou, porque dentro do contexto que ela foi criada, eu entendo as dificuldades dela, sabe? Se depois de uma vida de opressão e de ensinamentos distorcendo tudo o que é correto dentro dela, ela não pelo menos tentasse, não reproduzisse um pouco do que ela foi ensinada. Se ela não cometesse erros de julgamento... Ou então pensasse coisas que você fica tipo assim, amiga, não é assim, isso é machismo. Ia ser estranho se ela já tivesse, mesmo vivendo daquela maneira, fosse uma feminista perfeita, sabe? Porque eu acho meio que natural, né, muito entre aspas, ela pegar um pouco da ideia das ideias que o pai colocou nela. Porque, tipo, se você parar pra pensar nós mesmas fazendo isso, quantas vezes você aí não teve pensamentos machistas? Mesmo sem querer. E aí, de repente, você para... Meu Deus, que pensamento machista horroroso foi esse? Agora, vou ter que desconstruir isso. É uma desconstrução que leva anos. É uma coisa que tá entranhada na gente. E a gente tá se desfazendo disso aos poucos. Mas a gente ainda comete erros de julgamento. A gente ainda julga o outro de uma maneira machista. A gente ainda erra. E a gente tá tentando melhorar. Então, acho que esse não é um problema. É natural ela ser um tanto passiva e aos poucos ela ir desconstruindo isso. Apesar de, na real, ela ter meio que desconstruído tudo isso no último segundo do livro, como se ela tivesse nascido assim e tal. Mas eu acho que o que realmente me incomodou no livro foi o uso da palavra feminismo. Eu, particularmente, não me senti representada nesse feminismo. Nem a minha ideia do que é o feminismo. Eu simplesmente passei muita raiva em muitos momentos com esses homens horrorosos. Eu passei muita angústia. É um livro bem angustiante, sabe? De você ver as injustiças e todas as outras coisas. E o final, pra mim, não foi muito satisfatório. Por quê? Porque, principalmente, até o final, até o último momento, a ideia passada pela maior feminista do livro, pela qual seria a maior feminista do livro, que é a Úrsula, é de que se você não mata um homem e se banha com o sangue dele pra corrigir erros que você mesmo cometeu e decisões que você mesma tomou e pra conseguir o que você quer, se você não mata ele por isso, você é molenga. Tipo, que? A ideia final ali da Úrsula, do que a Gaia tinha que fazer pra corrigir tudo, e de que, eu sabia que você não faria porque você é uma molenga. Eu fiquei... O quê? Em geral, eu acho que é importante a gente discutir isso. E talvez o livro tenha passado tudo de uma maneira muito extrema e muito radical. Mas o interessante da gente ler é a gente realmente levantar os questionamentos, a gente questionar o que a gente tá lendo, é a gente se fazer refletir, é a gente pensar no que a gente acha que tá certo, no que a gente acha que tá errado. E é só discutindo sobre isso, questionando as coisas, que a gente tenta, né, construir um mundo melhor. Então, no total aqui, eu dei 3 estrelas pro livro. Tiveram muitas coisas que me incomodaram, principalmente o uso do feminismo. E tiveram também muitos erros de tradução. Então, muitas vezes ela tava no fundo do mar e aí falava, tipo, do ar, de puxar o ar e de algumas coisas assim que você ficava, tipo, opa, calma aí. E tem uma coisa de tornozelo também, que tava falando de uma sereia e aí, tipo, ela botou não sei o que no seu tornozelo, mas, tipo, ela é uma sereia, ela não tem tornozelo. Então tiveram alguns erros assim. Mas eu deixo vocês então com algumas imagens que eu fiz durante a leitura. Se você não leu esse livro, se você pretende ler, talvez contenha spoilers. Vai conter spoilers, então aconselho você a parar por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Se você quiser continuar pra saber mais a fundo algumas coisas que eu pensei conforme eu lia, fica aí a parte de um vlogzinho. E começando aí um vlog de leitura, mais um. Porque eu acredito que vai ser um resenha vlog, não tenho certeza ainda. Mas já comecei a ler
Pequena Sereia e O Reino das Ilusões. Se vocês ouvirem batuque aí, é porque tá tendo obra aqui do lado. Eu tô na página 58, então eu já quis vir aqui pra conversar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões, porque eu peguei algumas coisas assim e eu já queria discutir pra não deixar acumular muita coisa. Então eu já tô pegando aí algumas coisas do livro. A ideia de existir um padrão de beleza assim tão claro, tão forte, que ele é entranhado assim quase que na carne, literalmente na carne, das mulheres mais velhas também serem submetidas a esse padrão de beleza, dos homens serem livres em relação a isso. Eu achei muito interessante a forma como foi retratada, muito intensa, de uma maneira até dolorosa demais a gente de ler, sabe? Quando vai me contando, quando vai narrando, né, que são pérolas que são costuradas literalmente na carne delas, assim, e quanto mais você tem, o valor que você tem na realeza, é uma beleza dolorosa, assim, e eu achei uma metáfora interessante como foi retratado, assim, bem tipo, pá, na sua cara, sabe? Outra coisa que eu achei muito bem retratada até agora é a situação de competição que ela vive, né, que a Gaia, a personagem principal, vive em relação às irmãs dela, né? Porque muitas vezes as mulheres que estão convivendo ali, elas se amam muito e se admiram, mas elas são colocadas constantemente em lugares de competição, sabe? Numa situação de competição umas com as outras. Constantemente comparadas umas com as outras em relação à beleza e a mil outras coisas, que com o tempo as mulheres acabam criando meio que uma consciência deturpada, assim, sabe? De que elas precisam ser as melhores, de que você precisa diminuir a outra pra você se sentir bem, de que se a outra não for inferior a você, você que é inferior. Isso às vezes em cima de coisas que são tão fúteis, tão rasas e tão fora do controle de qualquer mulher que, tipo assim... Então eu achei isso muito bem retratado, essa situação aí dela com as irmãs, assim. Chega a ser um pouco doloroso de ler às vezes também. E o papo do Rei dos Mares, né, que é o pai delas todas aí, com o Zeo, que é o tritão lá que tá pra casar com a Gale, que... Gente, a situação ali já é nojenta, asquerosa, né? Porque você ficar com uma pessoa que você odeia só porque é a sua obrigação como mulher, tipo... E o papo deles dois me deu arrepios, me deu nojo de uma maneira absurda. Quando o pai dela diz que o Zeo foi muito rápido em dizer que a Gaia seria dele... tipo um objeto mesmo, sabe? E que se ele não fosse o pai dela, ele mesmo ia chegar e, tipo assim, tomar ela pra ele, sabe? Fazer com que ela fosse dele, tipo... Ele é pai dela, tipo, que nojo. Bem, tipo assim, objetificação do corpo da mulher e tal. Uma coisa que eu fiquei meio assim é porque já ficou bem evidente que a Suka, eu acho que são as sereias ali que são parte de uma revolta ali. Elas estão ali pra ser como se fosse uma personificação das feministas no livro. Mas aí tem um discurso de uma delas quando o navio tá afundando e os humanos estão caindo, né, no mar, e elas estão ali pegando o coração de todos os homens, e aí a Gaia corre lá, quer dizer, nada lá, pra tentar salvar o Olive. E aí ela vai e oferece a vida de uma outra mulher que tá caindo em troca da vida dele, dizendo, tipo, não leva ele, leva ela aí, deixa ele pra mim. E aí chega a Asuka e diz assim, você troca tão facilmente a vida de uma mulher pela vida de um homem que você nem conhece. Que uso que eu teria pra uma mulher? É os homens que têm que extirpar todos os pecados dele. E aí eu concordo que várias mulheres, muitas mulheres, acabam menosprezando umas às outras por causa de homem. Isso acontece muito, a gente vê isso demais. Porém, eu mudaria esse discurso aí, porque não é bem assim a ideia do feminismo, né? Eu mudaria o discurso pra algo do tipo, você trocaria tão facilmente uma vida pela outra, sendo que você não conhece nenhum dos dois? Por que a vida dessa mulher vale menos do que a vida desse homem? Acho que seria um discurso correto aí no caso feminista. Porque a ideia não é o homem valer menos, a mulher valer mais, ou o contrário. O ideal, né, a ideia é os dois valerem a mesma coisa como seres humanos, independente de serem homens ou mulheres e tal. Então aí eu achei que o discurso ficou meio deturpado, sabe? Não concordo com esse discurso aí. Mas vamos vendo aí como é que vai. Eu achei a narrativa, assim, bem estilo conto de fadas, assim, então não é uma coisa muito rebuscada. É meio que as coisas ali, pá, bem na sua cara mesmo, assim, não tem muita
sutileza, assim, mas isso não me incomoda. Oi, gente! Vamos conversar aqui um pouco sobre uma atualização sobre A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Na real, eu já acabei de ler. Eu sei que eu só atualizei vocês uma vez, mas é porque eu bem li ele em 2 tacadas só, sabe? E eu não parei pra fazer atualizações conforme eu ia lendo, porque eu tava ali empolgada na leitura e envolvida. Eu achei melhor ler de uma vez só e vir conversar, já que o livro, na real, ele é bem pequenininho, tem 200 e poucas páginas, então... eu tô meio dividida em relação ao livro, vou ser muito sincera com vocês, porque eu sei que ele foi criado em base de uma ideia feminista, né? Pelo menos essa é a intenção, a forma como a editora vendeu o livro. E eu não vi, na real, muito feminismo no livro. Eu vi mais uma guerra entre homens contra mulheres, sabe? Onde todos os homens desse livro são extremamente babacas. Que, tipo assim, é um ranço num nível que é difícil você ler em vários momentos. E onde todas as mulheres são submissas. Praticamente todas as mulheres são submissas. Então, tipo assim, você passa bastante raiva no livro e é bem intenso, as coisas são descritas de uma forma bem intensa, sabe? Foi uma leitura um pouco difícil em alguns momentos. No caso, você fica ali esperando, eu pelo menos fiquei esperando uma redenção, uma coisa onde as mulheres se uniam e davam força mais uma para as outras e não, tipo assim, como elas fossem... na tentativa de se melhorar e de melhorar umas às outras e de se unirem, não literalmente, tipo assim, de matar todos os homens, sabe? A personagem que era pra ser a suposta mais feminista do livro, que é a Bruxa do Mar, no caso, pra mim, ela não foi tão assim, porque, tipo, tudo bem, ela tava ali em busca da liberdade dela, aceitou quem ela é do jeito que ela é e é feliz com quem ela é e não com as coisas que os outros dizem que ela tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, ela não ajudou ninguém, sabe? O tempo todo tava ali, tipo, a Bruxa do Mar tá ali, ela tá realmente querendo ajudar, na verdade. Não, não tá. Ela meio que ligou, foda-se. Tipo assim, você quer fazer isso? Então tá, amiguinha, eu vou dar um jeito de você fazer isso e foda-se. Entendeu? Foi assim com a Gaia, foi assim com as irmãs dela. E deu, tipo assim, deixou elas percorrerem o pior dos caminhos, assim. Tudo bem que no final isso é a decisão de cada um, o caminho que vai seguir, isso é a liberdade. Mas ela podia ter tentado aconselhar mais e conversado mais e, sabe, botar todas as cartas na mesa de uma forma a explicar melhor um outro lado, não tipo assim, sofre na pele pra você aprender. Entendeu? Acho que se no final a Gaia tivesse tomado a mesma decisão, ok, realmente é a escolha dela, mas ela poderia ter feito um trabalho melhor em guiar tanto ela quanto as meninas e tal, sabe? Eu achei interessante eles terem abordado o fato de que às vezes a gente é consumido por essa ideia que a gente faz de alguns caras. Isso acontece com homens também, que são consumidos por uma ideia que eles fazem de certas mulheres e tal. E, na verdade, a pessoa não é assim. É só essa ideia que a gente criou da pessoa. E aí, depois, a gente se depara com a realidade e a gente leva um tempo em negação. Tipo, não, essa não é a pessoa que eu me apaixonei. E, na verdade, sempre foi, só que a gente fez uma ideia. Teve uma outra ideia em cima da pessoa que não é a real pessoa, sabe? E eu achei interessante eles abordarem isso também. Eu acho que o que mais me incomodou foi o fato de dizer que o livro é feminista quando eu não senti isso. O livro realmente foi uma guerra entre homens e mulheres. Entendeu? E isso é meio triste, porque quem não conhece muito do feminismo, quem não conhece realmente sobre o movimento e tal, e se a pessoa lê um livro assim desavisada, vai acreditar que é isso. E não é isso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente luta muito pra desconstruir na cabeça das pessoas, que quando a gente fala de feminismo, a gente não quer dizer que todas as mulheres têm que se revoltar contra os homens e a gente tem que ser superior e eles inferiores. A gente quer igualdade e respeito e liberdade pra sair dos padrões que criaram pra gente, e não isso. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, porque eu achei que algumas partes foram legais, algumas ideias foram bem colocadas. É uma história bem dark, bem tenebrosa, assim. Eu gosto de uma vibe mais dark, assim, apesar de ter sido bem difícil ler algumas cenas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam do like de vocês, de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui. E eu vejo vocês bem breve. Beijos e até a próxima.